serei fiel. Precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel. Precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. Cada dia em meu viver serei fiel. Ainda que as flores não brotem no jardim, me alegrarei em ti. Ainda que a vida no momento seja dura, descansarei em ti, Senhor. Reconheço que nada posso sentir. Eu sou tão dependente, não posso fugir. Me alegrarei, te bendirei, Senhor. Em meio à dor, o meu louvor darei. Me alegrarei, te bendirei, Senhor. Em meio à dor, o meu louvor darei. A terceira parte ela fala assim: me alegrarei, te bendirei, sou vencedor em ti, meu rei. Me alegrarei, te bendirei, sou vencedor em ti, meu rei. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Jaqueline Miranda. Ela vai estar falando como ela se preparou, como que é o chamado missionário, tá bom? Você que tem dúvidas sobre isso, você que tem isso no coração, vamos prestar atenção aqui um pouquinho então, tá bom? Tudo bem, Jaque? Tudo. Então, como que você chegou na igreja? Como que você aceitou Jesus? Como que foi? Eu nasci numa família cristã. Uhum. Quando eu era adolescente eu saí da igreja, tive alguns problemas, mas depois eu voltei, e quando eu voltei com uns 18 anos, Deus já começou a falar comigo sobre a África, exatamente sobre isso, mas assim, eu achava que eu tinha só que orar pela África. Então assim, eu sou cristã desde que eu nasci. Entendi. E como que você se converteu? Como que foi o dia mesmo específico que você se converteu? Eu tive um namorado durante 6 anos e não foi um namoro bom para mim. E por incrível que pareça, ele me trouxe para a igreja que nós estamos hoje, porque eu era de uma igreja tradicional. E no primeiro dia que eu entrei na igreja, eu tive encontro com Deus realmente. Pude entender que Deus podia falar comigo, que Deus podia mudar a minha situação. Então aquele dia decisivo foi assim, o primeiro dia que eu entrei na igreja, o primeiro dia aí Deus começou a mudar a minha vida. E fala um pouquinho então sobre como que foi, como despertou no seu coração, como que foi a hora certa, como que Deus colocou mesmo que era a África, como que Deus falou, é agora? Em 97,
a gente teve um impacto evangelístico dos jovens da igreja lá no Paraguai. Nós fomos em 40 jovens, não só daqui da igreja, vários estados também foram, nós fomos em 40 jovens, e aquele dia só tinha uma pessoa negra no grupo. E eu estava orando sobre a África e aquela moça veio, me abraçou e falou para mim, confirmou o chamado sobre a África exatamente naquele dia. Apesar disso, eu não sabia exatamente como que eu iria para a África, que eu tinha que aprender uma nova língua e, na verdade, eu não gostaria de ir sozinha. Eu estava orando para que eu pudesse casar e ir com meu marido. Então, mas a confirmação foi exatamente naquele dia. Tá, e como que foi para se preparar? Como que foi o preparo até o dia? Você estudou antes de ir? Você procurou saber como era as coisas na África? O que você precisava mudar? O que você precisava saber? Como que foi? Eu já tinha no meu coração que eu gostaria de ir para um país de língua inglesa. Então, o primeiro passo seria aprender inglês. E o segundo passo foi fazer a escola de missões lá. Então, eu estudei 8 meses inglês na cidade de Worcester, perto de Cape Town, 1 hora de Cape Town, que é a capital da África do Sul. E depois desses 8 meses, a gente começou a escola de missões, que foram 5 meses, sendo 3 meses de teórico e 2 meses de prático. Tá. E lá, como que foi? Como que é para mulher brasileira, chegar num outro país, chegar numa outra cultura? Como que é para sobreviver? Alimentação, higiene, também comportamento, como que é? Vou falar 2 coisas distintas, a África do Sul e do Zimbábue, porque a gente foi para esses 2 países. Na África do Sul, as mulheres não têm muito valor. Assim, vou contar uma coisa rápida. Por exemplo, a mulher precisa fazer todo o serviço da casa. E nós, brasileiras, os maridos ajudam a gente. Então as mulheres falavam, por que seu marido está te ajudando? Porque você que precisa fazer o serviço. Mais ou menos isso. No Zimbábue, as mulheres é pior ainda, porque elas fazem tudo. Os homens não trabalham. Desde crianças, as meninas são treinadas a fazer tudo, a carregar água, a limpar a casa, a cuidar dos irmãozinhos. Elas carregam os irmãos na costa. Então as mulheres trabalham muito lá. E é isso, para nós, eles não tinha tanto problema porque a gente é estrangeiro. Nem precisa falar porque no Zimbábue só tem negros, então a gente chegando, eles já vê que a gente é estrangeiro, então a gente pode até usar calça comprida, porque lá eles só usam saia. Então, você é estrangeiro, então tudo bem. Tá. E o futuro? O que você pensa? O que Deus tem colocado no seu coração? O que vai ser para você o futuro? O futuro, assim, Deus tem colocado uma nação no nosso coração, mas a gente vai, primeiramente, respeitar os nossos pastores e participar dos projetos da igreja. E provavelmente vamos voltar para a África novamente, mas não para o mesmo país, não para a África do Sul e nem para o Zimbábue. E talvez trabalhar com criança também. Eu sou professora, eu posso continuar executando meu trabalho também no campo. Tá, Jaqueline, e sobre o trabalho, sua profissão, te impediu do seu chamado? Colocou alguma barreira para o seu chamado? Não, na verdade, assim, foi difícil deixar as escolas que eu dava aula, mas o chamado foi mais forte, entendeu? Então, eu sabia que era a hora para eu ir e que Deus estava me chamando para aquilo, porque todas as vezes que eu perguntava, Deus confirmava que aquele tempo era o tempo realmente, né, de sair. Realmente não é fácil estar num outro país, longe da sua família, longe de todos os seus amigos e com uma outra cultura, com uma outra comida totalmente diferente da sua, mas é muito bom estar lá. Tá, e sobre família, como que é para se comportar? Você sendo uma missionária, uma pessoa
que leva a palavra de Deus, que tem que levar o amor, como que é o comportamento diante dos seus familiares, dos amigos, na igreja até mesmo? Tem alguma mudança? Exige alguma mudança? Olha, eu acho que tem e não tem, porque nós somos a mesma pessoa, né? Então, a minha família é uma família cristã, que me apoiou muito lá quando eu estava no campo. Mas às vezes, tipo, quando você volta, talvez as pessoas queiram te ver de outra maneira, eu não sei, nossa, agora você é missionária, você tem que pregar, ou você fazer isso ou aquilo. Mas eu ainda sou a mesma pessoa de sempre. Tá. Então, Jaque, e sobre a família? Sua família, você, seu marido, você pensa em ter filhos, em construir uma família maior? Isso ajuda na missões, no chamado ou não? O que é? Para mim e pro meu marido, nós decidimos que nós não vamos ter filhos. Uhum. Mas um filho não impede uma pessoa de fazer missões, entendeu? Então, a pessoa que quer ter filhos e quer ir para missões pode ir tranquilamente, porque Deus provê tudo. E às vezes, até mesmo por ter um filho, às vezes é um canal para você chegar até uma pessoa. Por causa do seu filho, você pode chegar até alguém que é diferente. Abertura, né? Uma grande porta, Para nós não vai ser, porque eu tenho muita vontade de trabalhar com orfanato, com crianças em risco, crianças em prostituição. Então, nós decidimos que nós não vamos ter filhos. Tá. E já que você poderia deixar um recado para o pessoal, falando, motivando as pessoas que têm isso no coração, que Deus já colocou no coração delas, é uma motivação, um preparo. Ok. O que eu gostaria de falar é que se você tem um sonho, Deus vai cumprir os desejos do teu coração. Isso foi a palavra que Deus me deu. Então, o que eu fiz? Eu aconselho até as pessoas a fazerem isso. Escreve o teu sonho. Escreve no papel. Deus, eu gostaria disso. Talvez é um sonho impossível hoje, mas um dia Deus pode realizar, ou pode ser mais rápido do que eu, que demorei tanto tempo. Teve muitos problemas, mas assim, não desista do seu sonho, porque se o seu sonho é o sonho de Deus, ele vai acontecer. Amém. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido com um pouco do testemunho dela. É isso. Tchau, um beijo. A ti levantaremos o nosso olhar, Senhor. Vamos declarar: levantarei meus olhos em alto para os montes. Levantarei meus olhos bem alto para os montes, a buscar resposta do alto, de onde vem sempre o socorro pra mim. Meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está em ti, Senhor, de tudo criou e aquele guarda, pois sempre estou seguro em ti. Levantarei meus olhos bem alto para os montes. Levantarei meus olhos bem alto para os montes, a buscar resposta do alto, de onde vem sempre o socorro pra mim. Meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem
esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou, e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti. Eu sou povo do Senhor, e a resposta vem do Senhor. Aleluia. A esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou, e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro em Ti. Vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor, o Senhor é Pai. O Senhor diz em Tua palavra que nós devemos cuidar bem dos estrangeiros. Pai, o Teu povo mesmo, Senhor. Quantas vezes Israel foi estrangeiro em terra estranha? Deus, e o Senhor abençoou Israel naquelas terras. Pai, eu oro agora, Deus, para esse povo, Deus. Deus, eu não só oro, Deus, por aqueles que estão junto comigo, que eu sei por nome, Senhor. Mas eu oro, Deus, por aqueles sírios, aqueles líbios, Deus, aquelas pessoas que hoje estão fugindo dos seus países por situações tão difíceis, por situações, Deus, que é impossível continuar. Senhor, eu oro por eles, ó Deus, para que eles possam ser protegidos, guardados, que eles encontrem o Senhor no caminho. Da mesma maneira que o Senhor abençoou Israel naquelas nações, usa as nações para abençoar esse povo. Deus, usa as nações, ó Deus, para recolher este povo. Usa a Tua igreja para mostrar a luz. Usa a Tua igreja para mostrar o amor. Usa a Tua igreja para mostrar compaixão, Senhor. Usa-nos, Deus, para ter compaixão. Deus, para recolhermos, para amarmos, Deus. Senhor, abençoa-os hoje. Deus, são pessoas que não têm esperança mais. Deus, que quando a gente conversa, não tem um olhar com esperança, Senhor. Deus, o Senhor é a esperança. Jesus é a esperança das nações. Que elas possam encontrar o Senhor. Que elas possam encontrar o Senhor. Ó Deus, eu oro, Deus, para que elas possam encontrar abrigo. Que elas possam encontrar, Deus, comida. Que elas possam encontrar amigos, ó Senhor. Deus, que elas possam encontrar lugar para dormir, Jesus. Deus, abençoa, Senhor. Abençoa os refugiados, ó Deus. Não nos deixa fechar os nossos olhos para eles, Senhor. Não nos deixa fechar os nossos olhos. Que nós possamos estar com os nossos olhos abertos, escancarados, para aquelas pessoas que Você tem colocado do nosso lado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tem uma família de... Pode sentar, irmãos. Tem uma família de refugiados em São Paulo, de sírios, são palestinos, na verdade, mas estavam nas Sírias, que eu conheci no Egito, e eles não conseguiram visto, precisavam sair. Aí a gente conseguiu intermediar junto ao cônsul. Eles estão aqui no Brasil. E tem um ministério que começou para trabalhar com sírios em São Paulo, que o André está tomando conta. E eu encontrei com o Mohamed e a Bara semana passada, e ela me disse assim: você pode me explicar por que os cristãos nos abraçaram? Eu vi isso de uma muçulmana. A filha dela está numa escola, que é a CRI, uma escola em São Paulo, que é cristã. E eles deram bolsa de 1 ano para eles. Eles estão morando numa casa que pertence ao irmão da igreja, que pôde fazer um aluguel muito baixo para eles. Eles estão estudando português no projeto 242, de graça. E ela falou assim: você pode me explicar por que os cristãos abriram a porta para nós? Nós somos muçulmanos. E aí eu falei para ela o porquê, abertamente.
e liguei depois para Fátima e para Mara. Ó, agora vocês continuam. Que está aí perto de vocês. E eles estão aqui, as pessoas estão do nosso lado. E nós temos que fazer a diferença de cristão e cristão. Amém? Mas eu queria ler a palavra do Senhor em Mateus 25, 14. A parábola dos talentos. Vocês vão colocar? Tá, do 14 em diante. E porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei, e entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não joeirei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que com os 10 talentos. Tem os 10 talentos. Só até aí. Eu queria falar um pouquinho sobre fidelidade. O Senhor tem, já há um tempo o Senhor tem me dado, acho que uns 7, 8 meses, o Senhor tem falado muito comigo sobre fidelidade e obediência. E hoje eu queria falar um pouco sobre fidelidade. E eu não queria falar só sobre fidelidade naquilo que o Senhor tem nos dado na mão, mas fidelidade ao Senhor. O Senhor tem me incomodado muito sobre começar bem e terminar bem. Começar bem a nossa carreira e chegar no último dia, ouvir: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. E como parece que tem sido tão difícil nesses dias ser fiel. Ser fiel a Deus. Ser fiel à palavra de Deus. Ser fiel nos relacionamentos. Seja conjugal, seja com amigos, seja no trabalho. Ser fiel naquilo que o Senhor tem dado para você fazer. Quantas vezes hoje a gente vê tanta gente, tanta história, mas parecia ser um cara de Deus, mas curou tantos, mas fez tanta coisa, e de repente acontece algo. O Senhor tem nos chamado para sermos fiel na nossa caminhada, e não é uma caminhada que nós devemos fazer sozinhos. O segredo da fidelidade ao Senhor é sempre lembrar de quem somos, e que sem Ele nada podemos fazer. O segredo é lembrar: eu sou pecadora. Eu não sou fiel. Eu não sou fiel. E colocarmos isso todos os dias.
E todos os dias, de manhã ou à noite, eu não sei qual é o melhor horário para você, mas eu gosto da noite de fazer uma reflexão de como foi meu dia. Se eu fui fiel com as minhas palavras. Se aquilo que eu disse é verdade. Se aquela pessoa que eu falei que ia visitar, eu fui. Sabe aquele passo lá depois? E esse depois nunca chega. Você não está sendo fiel na sua palavra. Eu pago depois, e o depois nunca chega. Você não está sendo fiel nos seus compromissos financeiros. Então, eu gosto de fazer uma reflexão e falar onde eu não fui fiel. Irmãos, e de verdade, às vezes eu falo assim, ixi, não fui. Mas o que o Senhor espera de nós? O Senhor nunca pediu perfeição para nós. Perfeito é só um, Jesus. Mas Ele sempre pediu arrependimento. De olharmos para nós e falarmos, eu não sou fiel. Eu não sou fiel à palavra do Senhor. Queridos, há tantas vozes hoje, há tanta coisa, tanto... Eu me assusto, eu estou me assustando nesse quase um mês que eu estou aqui. Eu fico vendo os programas de TV, eu falo, meu Deus, porque não é fiel à palavra. Não é fiel à palavra. Parece. Cuidado com o que parece. Cuidado lá no seu último dia, não chegar diante do trono e Ele falar assim, não te conheço, mas eu curei teu nome. Mas eu expulsei demônio no teu nome. Eu toquei no teu nome. Eu dirigi um grupo de jovens no teu nome. Eu dirigi um grupo de crianças no teu nome. E o Senhor fala, mas eu não te conheço. Cuidado com as aparências do Evangelho. O Senhor é 100% fiel. E Ele é fiel à palavra dEle. E Ele fala que tudo o que pedimos, em nome de Jesus, nós teremos. E Ele não está dizendo da minha condição. Ele está dizendo do nome dEle. Ele não está dizendo, aqueles que vão, que jejuam, vão... Não, Ele não está dizendo disso. Ele está dizendo da fé no nome de Jesus. Ter fé e ser fiel é diferente. Totalmente diferente. E eu queria que a gente voltasse e olhasse que o Senhor, Ele nos deu talentos, Ele nos deu dons, e você sabe o que você sabe fazer de melhor, que Deus te deu. Se hoje é o seu último momento na terra, qual é a palavra que você vai receber do seu Senhor? Porque fosse servo bom, fiel, ou se você sabia que eu era duro, por que você fez isso? Na fidelidade com a palavra, na fidelidade da oração. Eu acho que a coisa mais fácil, eu acho que a coisa mais difícil da oração, para mim, é a seguinte: falar com Deus é fácil. Você pode falar no carro, pensamento, coisa. Mas ouvir a voz de Deus é diferente. Que daí requer obediência. Daí requer submissão. Aí requer tempo. Porque às vezes a gente fala com Deus e Deus não responde na mesma hora. Às vezes Ele responde, às vezes não. E a gente tem que ser fiel. Sabe, ser fiel naquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. E o Senhor tem nos chamado a ter uma vida de santificação. Não de perfeição, santificação. E a santificação vem por causa do sangue de Jesus Cristo. A santificação vem porque Ele morreu na cruz por nós. Porque Ele nos salvou. Ele é que nos santifica. Não são nossas obras, não são nada disso. A minha preocupação com a minha vida é se eu tenho sido fiel naquilo que o Senhor tem pedido para eu fazer. Queridos, ouvir a voz de Deus para fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que você faça e ser fiel naquilo. Eu recebi um convite para estar trabalhando em um outro local, juntando 2 ministérios, na verdade, trabalhando com a escola e mais uma outra coisa.
E eu não dei resposta ainda porque a minha pergunta para Deus é: o Senhor está me chamando para fazer isso? É uma necessidade, com certeza. É uma grande oportunidade. Mas foi isso que Ele pediu para eu fazer? Eu ainda não tenho resposta. Porque eu quero ser fiel àquilo que o Senhor pediu para eu fazer. E você também. O Senhor nos chamou para ser fiel. Reconhecendo que erramos, reconhecemos que somos infiéis, reconhecendo que precisamos do Espírito Santo. Mas a coisa que o Senhor mais se alegra é um coração quebrantado. É um coração que chega: Senhor, eu não fui fiel. Eu não fui fiel com a minha palavra com aquela irmã. Eu não fui fiel com os meus pensamentos. Eu não fui fiel com o meu dinheiro. Eu não fui fiel com o meu tempo. O Senhor nos deu tempo, 24 horas. E Ele pede que a gente administre isso muito bem. E às vezes a gente fica tão cansado, tão desesperado, tão estressado, porque a gente não está sendo fiel com o nosso tempo. Tendo mordomia do tempo. A vida de fidelidade ao Senhor, ela envolve todas as nossas áreas. Não é só fidelidade no dinheiro, no dízimo, nas ofertas. Mas ela envolve todas as áreas. E é isso que eu queria muito que hoje nós voltássemos para nós mesmos, dentro de nós, e falar, e olhar em qual área que a gente não tem sido fiel. Queridos, uma diferença tão grande de trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Infelizmente, o evangelho apresentado, muitas vezes a gente vê a gente trabalhando e trabalhando muito para Deus, mas não com Deus. Isso tem a ver com fidelidade. Isso tem a ver com fazer aquilo que o Senhor te deu. Se Ele te deu 5 talentos, faz isso transformar 10. Se Ele te deu 1, faz isso transformar 2. Às vezes o Senhor nos deu 1 talento. E a gente quer ter 5, 10, porque fulano tem 5, 10. Aparece mais. A igreja é maior, não sei o quê, aparece mais. Mas foi isso que o Senhor está te pedindo? É isso que o Senhor te deu? Hoje é muito fácil ser evangélico. Mas é tão difícil encontrar pessoas que realmente seguem a Jesus. Que realmente diz não para o mundo. Não para o pecado. Porque ele é fiel à palavra. E eu só consigo ser fiel à palavra não assistindo o culto de domingo, alguém pregando. Eu consigo ser fiel à palavra quando ela faz parte da minha vida diariamente. Diariamente. Quando a gente medita nela dia e noite. Quando a gente pega de manhã, ou à tarde, à noite, não sei, um versículo e a gente fica com aquilo e querendo que aquilo seja verdade na nossa vida. Mas é muito fácil, e eu acredito mesmo, e eu tenho certeza disso. Tem muitos versículos na Bíblia que são confortantes, porque para a hora de conforto, que nos traz palavras de ânimo, e exatamente isso é o evangelho. Mas tem muitos versículos que falam assim, pobre pecador, se arrepende? Esse a gente não decora não. Se a gente perguntar, ninguém memoriza. Esse a gente não quer ficar meditando. A gente não quer ficar meditando nos 10 mandamentos. Não roubar, não minta, não faça isso. A gente não fica meditando, a gente aprende na escola dominical e acabou. A gente não quer aprender naquela questão de andar com Deus. A gente quer aprender os versículos que vão me dar força para vencer o dia mau. E está certo, não está errado. Mas só isso não faz parte daquele grupo que vai ser chamado de servo bom e fiel. Pegar só um lado do evangelho, gente, não funciona. Pegar só o evangelho de Deus me abençoa, não funciona. O evangelho é o Deus me abençoa também. Mas é o Deus que diz, vai para a cruz.
Carrega a tua cruz. Vai lá. É o evangelho também que diz assim: se eu não te abençoar, ainda assim você vai me amar, como disse Abacuque. Mesmo que nada aconteça, não floresça nada, nada dê fruto, eu ainda louvaria o Senhor. Ou a gente também, o evangelho com o apóstolo Paulo fala assim, ó: eu orei, eu pedi, mas eu não estou com meu espinho na carne. Eu orei, eu pedi, eu creio num Deus de prosperidade, mas eu passei fome. Eu orei, eu pedi para me livrar, mas eu fui preso. Mas isso não mudou quem era Deus. Isso não muda quem é Deus. O que tem que mudar é a nossa fidelidade a Ele. Não só para aquele Deus que dá, mas para aquele Deus que diz: olha, não vai ser fácil. No mundo você vai ter aflição, sim. Mas eu venci o mundo. Não vai ser fácil. Jesus nunca prometeu facilidade. Nunca. Nunca. Ele prometeu eternidade diante do Pai. Ele nunca prometeu uma vida fácil. Ele nunca disse aos discípulos que seria fácil ser cristão. Muito pelo contrário, vocês vão ser perseguidos, seu nome vai cair ali, ó, vão usar o teu nome, vão falar coisas que vocês fizeram que vocês nem fizeram. Mas o que Jesus fala é: vocês estão dispostos a carregar a tua cruz e seguir-me? Porque se vocês estiverem dispostos, não importa o que aconteça, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Todos os seus momentos difíceis, eu estarei lá. Algumas vezes eu vou te livrar da boca do leão, algumas vezes você vai para dentro, mas eu vou estar lá. Ser fiel, independente da circunstância. Ser fiel quando todos os amigos do trabalho dizem para você fazer uma coisa que o Espírito Santo está dizendo não. Mas você pensa: mas como? O que vão pensar de mim? Não importa. Importa o que o Senhor pensa de você. O que o Senhor pensa de você. Isso é mais importante. Às vezes é difícil, às vezes eu encontro, às vezes na minha vida, algumas coisas que eu falo assim: ai, eu queria ter sido infiel. Porque era mais fácil. Era menos problema. Era menos gozação, menos pessoas falando. Mas não é a mesma paz. Não é a mesma comunhão. Não são as mesmas coisas. Sabe, é trocar a primogenitura com o prato de lentilha. Faz bem na hora, mas não depois. Mas não depois. É o desejo de encontrar o seu Senhor e ouvir dele: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, mas no muito eu vou te colocar. É interessante porque o Senhor não fala fosse fiel. Ele está dizendo que às vezes no pouco que a gente tem que ser fiel. E Ele vai nos dando força diariamente. Para começarmos a nossa carreira cristã bem e terminarmos bem. Independente das outras pessoas ao nosso lado. Independente se os outros muitas vezes nos machucam. Eles não estão sendo fiéis, não a você, a Deus. Mas o que é ser fiel a Deus no momento onde as pessoas falam da gente? É orar por essa pessoa. Porque a Bíblia fala para a gente orar até pelos nossos inimigos. Amar até os nossos inimigos. Não é porque alguém é infiel comigo que me dá direito de ser infiel com ela. Não é esse o evangelho. Esse é o mundo. Ah, fez isso para você, você tem que fazer pior. Você não pode deixar barato. Imagina, não seja bobo. Todo mundo faz. O que a Bíblia fala? É o contrário. A Bíblia é o contrário. A Bíblia é o contrário a esse mundo.
E às vezes a gente tem que parar e olhar para nós e falar assim, qual curso a minha vida está tomando? Eu estou ficando muito a favor do mundo ou a minha vida tem sido muito longe do mundo? A gente tem que às vezes olhar e fazer uma reflexão dos nossos pensamentos. Eu vou dizer que aqui no Brasil está mais difícil você cuidar dos pensamentos que lá. A TV é uma porcaria, né? Lá não passa nem beijo, sabe, irmãos? Nem beijo. Lá tem cinema, mas você vai no cinema, quando vai chegando perto é cortado aquela cena, vem a próxima. Não tem beijo, você não vê beijo. Então você fica... mas é muito engraçado, porque a gente começa a rir. Porque a gente sabe que ia sair alguma coisa ali, né? Então a gente começa a rir. O filme de 2 horas fica 1h30, né? Então, corta bastante. Mas isso ajuda a gente a ser fiel nos pensamentos. Mas eu sei que é difícil aqui. Mas se o Senhor nos pôs nesse país para vivermos aqui, Ele também nos deu o Espírito Santo para ajudar a gente a vencer. O Espírito Santo, gente, é para nos ajudar a ser testemunha. A gente é cheio do poder para ser testemunha. O poder é só para ser testemunha. Para a gente ser fiel até o fim. E eu não quero falar muito, eu acho que já falei, porque eu acho que o Espírito Santo tem falado. Eu terminei de ler um livro, porque isso foi um grito no meu coração o ano passado. 2 palavras saltaram muito mesmo sobre obediência e fidelidade, e já tem quase 1 ano que eu tenho meditado nessas 2 palavras. E por causa disso eu comecei a ler livros sobre isso. E eu acabei de ler um livro. Eu li um livro nessa madrugada. Eu perdi o sono e fui terminar de ler o livro. E ele conta a história de 3 gerações de pastores. E essas 3 gerações, a primeira não cometeu um erro e pecado. A segunda cometeu e a terceira estava cometendo. Mas o que parou aquela pessoa foi que ele lembrou que um dia a trombeta vai soar. E ele ia estar diante do Senhor. E sabe qual foi a atitude desse pastor? De uma igreja de 3.000 membros? Chamar a diretoria dele, primeiro confessar para a família, chamar a diretoria dele, confessar e largou o ministério por 4 anos. Sentou no banco. Humilhou-se. E o Senhor o restaurou. E ele é o pastor novamente. Porque ele estava trabalhando muito para Deus e não com Deus. E a gente às vezes, eu não sei quem aqui trabalha na igreja, que é bênção. Mas eu queria que você perguntasse, você trabalha para Deus ou com Deus? Você constrói a sua família. Você que é casado, você constrói essa sua família para Deus ou com Deus? Porque se você fizer com Deus, você será fiel a Deus e será fiel no seu relacionamento. E se você fizer com Deus, Deus vai prosperar a sua casa. A gente precisa rever algumas coisas. E eu queria que você fechasse seus olhos. E que se você pensasse nesse momento, hoje é dia de você encontrar com o seu Senhor, que você imaginasse isso. Qual é a fala que você vai ouvir? Servo bom e fiel? Você vai ouvir muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Pensa um pouquinho no seu trabalho na igreja, no seu ministério. Pensa um pouquinho no seu trabalho diário, na empresa onde você trabalha. Pensa um pouquinho na maneira que você tem conduzido
o seu papel de pai, de mãe, de filho, de vó, de tio. Nessa maneira que você tem conduzido, o Senhor vai dizer assim, para você no final: venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou hoje, talvez a resposta para você é: até o que tens eu tirei, por falta da fidelidade. Mas naquilo que o Senhor tem falado contigo hoje, lembre-se, sempre há um caminho de volta. Voltar-se e falar: Senhor, eu não sou fiel nessa área. Eu tenho dificuldade em ser fiel como marido, eu tenho dificuldade de ser fiel como pai, eu tenho dificuldade de ser fiel como esposa, eu tenho dificuldade de ser fiel como filha, como empregado, como patrão. Eu tenho tido dificuldade de ser fiel na tua casa, no meu ministério, naquilo que o meu ministério exige. Eu tenho dificuldade de estar sendo fiel na leitura da palavra, na oração. Que você e eu lembramos sempre disso. Vai chegar esse dia. E aquilo que você deseja ouvir é a decisão que você toma diariamente. Senhor, Tu és fiel, Pai. Tu és fiel. O Senhor é fiel. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é fiel da eternidade, Senhor. Antes do mundo existir, o Senhor já era fiel. Senhor, nessa noite nós reconhecemos, eu reconheço a minha infidelidade ao Senhor. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos nos arrepender. E dizer: Senhor, nos perdoa pela infidelidade, Senhor. Deus, eu sei que cada um aqui tem a sua área, Senhor, mas o Senhor conhece. E eu quero te pedir, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. E nos ajuda a ser fiéis. Senhor, nós queremos ser fiéis a Ti, somente a Ti, Senhor. Senhor, nós não queremos ser fiéis aos nossos pensamentos. Nós não queremos ser fiéis às nossas vozes, mas à Tua voz. Nós queremos ser fiel à Tua voz. Nós queremos ser fiel, Deus, naquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, naqueles talentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Deus, nós queremos ser fiel ao Senhor naquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Senhor, ajuda-nos. Senhor, nós pedimos, ajuda-nos, ó Espírito de Deus. Sem o Senhor nada podemos fazer. Nem te servir nós podemos fazer, Senhor. Nem te servir nós podemos sentir, Deus. Senhor, faz essa igreja fiel. Deus, que essa igreja seja fiel àquilo que o Senhor chamou. Deus, por favor, Deus, não nos deixa desviar do nosso chamado diante do Senhor. Senhor, não nos deixa desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para o Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis nos nossos relacionamentos com as pessoas, ó Deus. Ajuda-nos a ser fiéis, Deus, com o dinheiro que o Senhor tem nos dado. Com o tempo que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós queremos ser fiéis num dia, Senhor, no mundo, Deus, onde a Tua noiva, Senhor, a Tua igreja, muitas vezes tem estado suja. Por favor, nos limpa hoje.
Nós queremos ser fiéis à tua volta. Nós queremos guardar o teu mandamento. Nós queremos guardar as tuas palavras para não pecar contra o Senhor. Senhor, esconde a tua palavra no nosso coração e na nossa mente. Deus, que a tua palavra seja o meditar do nosso coração e da nossa mente, Senhor. Porque nós não queremos pecar, ó Deus. Nós vivemos nesse mundo, Deus, tão corrompido, tão longe da tua verdade. Ajuda-nos a sermos santos em ti. Espírito de Deus, eu te peço, dai-nos força, nos reveste nessa noite. Nos reveste nessa noite, Espírito de Deus. Senhor, que quando a gente não for infiel, que diariamente a gente confesse isso a Ti. Que diariamente a gente se arrependa e volte a Ti, Senhor. E se volte a Ti, Pai. Senhor, que possamos ser todos nessa noite fiéis ao Senhor. Naquilo que o Senhor tem pedido para fazermos. Senhor, que possamos ser todos, ó Deus, fiéis à Tua palavra, ao Teu mover e ao Teu cuidado. É que eu oro, Pai, que possamos ter uma semana, Deus, não só de ver a Tua fidelidade, porque o Senhor é fiel e o Senhor vai nos abençoar, mas que nós possamos ter uma semana, Deus, que nós possamos chegar no próximo domingo e falar assim: eu fui fiel ao Senhor. Eu fui fiel. E, Senhor, que todos aqui possamos ouvir: servo bom e fiel. Entra e se alegra naquilo que eu tenho preparado. Que essa seja a fala do Senhor ao nosso coração nessa noite. Em Teu nome que nós oramos, Pai. Amém. Conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, aleluia. Oh, nosso Deus é poderoso, te adoramos, Senhor. Deus conosco, Deus presente, aleluia, aleluia, oh, aleluia, Senhor. Declare: Deus conosco, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará.
morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus